Convido senhora e senhores vereadores e os visitantes para, em pé, realizarmos a oração inicial. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ele criou os céus com sabedoria, porque sua misericórdia é eterna. Ele atendeu a terra sobre as águas, porque sua sabedoria é eterna. Ele fez as grandes luminárias, porque sua sabedoria é eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Boa tarde, senhora e senhores vereadores. Boa tarde aos servidores da casa. Boa tarde especial ao nosso ex-prefeito, que muito nos honra com a sua visita, o senhor Lino Bergamin. Será sempre bem-vindo a esta casa. E boa tarde especial a quem nos acompanha via rede social. Peço à nossa secretária Eduarda que, por favor, leia a ata da sessão anterior. Ata número 2. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Capitão Leônidas das Marques, Estado do Paraná, em seu segundo ano, sua 15ª legislatura. No dia 3 de fevereiro de 2026, às 16 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Capitão Leônidas das Marques, sob a presidência do senhor Sidney José Justi, os 9 vereadores. Após a leitura do texto bíblico, o senhor presidente observou o quórum legal, declarou aberta a sessão e, em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, colocando em discussão e em seguida em votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Registra-se em ata que a sessão ordinária não está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook da Câmara em razão de problemas técnicos constatados no dia 2 de fevereiro de 2026, sendo apenas gravado o áudio. Ato contínuo, não havendo matérias do Poder Executivo, passou-se às matérias do Poder Legislativo, tendo o senhor presidente solicitado a leitura do requerimento número 4 de 2026, de autoria do vereador Revair José Rodrigues, que requer o encaminhamento de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que forneça um relatório detalhado dos últimos 6 meses sobre o trabalho dos responsáveis pela atuação dos terrenos que se encontram sujos com matos ou entulhos no município. Solicito ainda que o referido relatório contenha as seguintes informações: um resumo do trabalho realizado pelos fiscais responsáveis pela atuação dos terrenos, incluindo quantas atuações e multas foram aplicadas, quantos agentes trabalham na fiscalização e autuação dos terrenos, resultados obtidos com os trabalhos de fiscalização e autuação, informações sobre os procedimentos adotados quando o terreno é público, incluindo se é protocolado pedido de limpeza pelo responsável pelo terreno, quais as ações tomadas em relação aos terrenos públicos que se encontram sujos com matos ou entulhos, seguindo-se a justificativa na tribuna pelo vereador Revair José Rodrigues. Na sequência, o senhor presidente o colocou em discussão e votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura da indicação número 6 de 2026, de autoria dos vereadores Claudecir Alves da Silva Moura, Francisco Jair de Campos e Revair José Rodrigues, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sejam adotadas as providências necessárias para a revitalização do lago municipal, bem como a disponibilização de pedalinhos em formato de patos para o uso da população. Seguindo a justificativa na tribuna pelo vereador Claudecir Alves da Silva Moura. Na sequência, o senhor presidente a colocou em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente retirou de pauta a indicação número 7 de 2026, a pedido do vereador Claudecir Alves da Silva Moura, autor da indicação. E, na sequência, solicitou a leitura da indicação número 8 de 2026, de autoria do vereador Claudecir Alves da Silva Moura, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, junto à Secretaria de Saúde, seja disponibilizado um espaço para os motoristas da saúde, quando não estão em atendimento, seguindo a justificativa na tribuna pelo vereador Claudecir Alves da Silva Moura. Na sequência, o senhor presidente a colocou em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores.
Ato contínuo, senhor presidente, solicitou a leitura da indicação número 9 de 2026, de autoria do vereador Francisco Jair de Campos, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que todas as máquinas do município fiquem sob o controle da Secretaria de Obras, seguindo sua justificativa na tribuna pelo vereador Francisco Jair de Campos. Na sequência, o senhor presidente a colocou em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Após, o senhor presidente solicitou a leitura da indicação número 10 de 2026, de autoria do vereador Revair José Rodrigues, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que realize melhorias em caráter de urgência nas seguintes estradas do município: estrada que liga o antigo Coach 45 ao Trevo de Boa Vista, a estrada que liga da linha São Sebastião até a divisa do município de Santa Lúcia, estrada da Princesa Isabel até o Joanir Krause, estrada da linha Tigrinho, estrada da linha Tormen da propriedade do senhor Adão até o senhor Cláudio Zene, estrada que liga Gleba São Gabriel à entrada da linha Malvari, estrada do Poço Toninho até a propriedade dos Becker, seguindo sua justificativa na tribuna pelo vereador Revair José Rodrigues. Na sequência, o senhor presidente a colocou em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, não havendo mais matérias a tramitarem na ordem do dia, o senhor presidente encerrou a sessão, da qual eu, Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva, assistente legislativa, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, vai por todos os vereadores assinada. Obrigado, Eduarda. Em discussão, a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovada por todos os vereadores. Passaremos agora, então, ainda há tempo, quero justificar a ausência do vereador Edelano, que não conseguiu chegar a tempo para essa sessão. Está em viagem, né? Passaremos, então, ao grande expediente, aonde peço ao nosso secretário Cleverson Barão dos Santos que leia a súmula do projeto de lei número 1 de 2026. Projeto de lei número 01 de 2026. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral anual e reajuste salarial nas remunerações dos servidores municipais ativos e inativos, empregados públicos, servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão que possuam paridade, seletistas, conselheiros tutelares e da outras providências. Peço ao nosso secretário Eduardo que, por favor, leia os pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Voto do relator. O projeto de lei número 1 de 2026 tem como objetivo conceder revisão geral anual e aumento salarial nas remunerações dos servidores municipais ativos e inativos, empregados públicos, servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão com paridade, seletistas e conselheiros tutelares. De acordo com a proposta, a revisão geral anual será aplicada de forma a repor a perda inflacionária de 3,90% e o adicional de 0,10% de reajuste, que corresponde ao aumento proposto. O projeto de lei visa assegurar a recomposição do poder de compra dos servidores, considerando a inflação do período e ainda oferecer um aumento adicional para garantir a melhoria das condições salariais dos servidores, totalizando o percentual de 4%. Cabe lembrar que é uma decisão administrativa, porém deve atender ao princípio da responsabilidade fiscal e à obediência dos limites estabelecidos na Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o que foi demonstrado no impacto financeiro referente aos gastos com pessoal, correspondente ao índice de 45,45%, dados fornecidos pela equipe técnica do Poder Executivo, ficando demonstrado assim que respeita os limites de despesa com pessoal, não estabelecendo valores que comprometam a saúde financeira do município. Ainda, segundo análise jurídica, o projeto de lei está em conformidade com a Constituição Federal. Sendo assim, manifesto parecer favorável à tramitação e discussão e votação do projeto de lei número 1 de 2026. Cleverson Barão dos Santos, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada em 11 de fevereiro de 2026, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, estando favorável à tramitação do projeto de lei número 1 de 2026. Francisco Jair de Campos, presidente, Cleverson Barão dos Santos, relator, e Revair José Rodrigues, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Voto do relator.
veio o exame da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização o projeto de lei número 1 de 2026, que concede reposição salarial nas remunerações dos servidores municipais ativos e inativos, empregados públicos, servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão que possuam paridade, seletistas e conselheiros tutelares, na ordem de 4% a partir de 1º de janeiro de 2026. O projeto de lei número 1 de 2026, apresentado pelo Poder Executivo Municipal, propõe a concessão de reposição salarial aos servidores municipais, no percentual de 3,90%, relativos à revisão geral anual, calculada com base no índice acumulado do INPC e /IBGE entre os meses de janeiro de 2025 a dezembro de 2025, e 0,10% relativo a reajuste /aumento. Outro sim, o projeto de lei assegura, sem prejuízo da aplicação do índice da revisão anual, a observância dos pisos remuneratórios estabelecidos por legislação própria, aplicáveis às categorias específicas do quadro de pessoal do município. O impacto orçamentário do referido projeto foi estimado em 45% da despesa com pessoal, estando dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A medida de concessão do aumento é importante para preservar o poder aquisitivo dos servidores, especialmente em contexto de inflação e aumento do custo de vida, buscando manter a atratividade e a motivação no serviço público municipal. Considerando os princípios da legalidade, da moralidade administrativa e da eficiência, e em consonância com os dispositivos constitucionais e legais, entendo que o projeto de lei número 1 de 2026 está de acordo com a legislação vigente, apresentando justificativas pertinentes para a implementação dos reajustes e a previsão do impacto orçamentário. Desta forma, manifesto parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 1 de 2026. Odair Francisco Farina, relator. Conclusão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em reunião realizada no dia 11 de fevereiro de 2026, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Odair Francisco Farina, estando favorável à tramitação do projeto de lei número 1 de 2026. Genecir de Fátima Garda-Rego, presidente, Odair Francisco Farina, relator, e Revair José Rodrigues, membro. Muito obrigado, Eduarda. Em discussão, o projeto de lei número 01 de 2026. Não havendo discussão, então, com a palavra, vereador Revair. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, colega vereadora Jane. Boa tarde, os funcionários da casa. Boa tarde, nosso ex-prefeito Joselino Bergamin, que se faz presente. Seja bem-vindo nesta casa. E boa tarde também para Poliana, nossa presidente do sindicato, que está aqui. Gostaria de falar com desse projeto. Esperava que os colegas também viessem dar a sua opinião, mas, pelo que eu vejo, acho que ficou no debate da minha fala. Quero falar que, dentro da comissão, coloquei o meu voto, porque não temos outra condição de se não votar esse valor, mas da minha indignação por esse aumento de 4%. Lembrando aos servidores que nós tivemos uma inflação de 4,23 e que o aumento vai ser menos que a inflação. Seguiu o índice da lei do INPC, que era 3,9, e daí mais 0,1 lá por cento para fechar o 4%. Outra questão. Não entendo qual é essa política da atual administração. Se existe uma política contra o servidor público, porque o dinheiro tem, e está aqui nos números. Falar sendo bem claro aqui, para o servidor que está me escutando em casa. O índice de 2025 era 97.427.150.82. Ele aumentou na arrecadação 7%.
e tem liberado que pode ser destinado líquida, isso segundo o contador que está aqui, 104.782. Então aumentou 7% da arrecadação. Se aumentou 7%, por que que o servidor não pode ganhar os 7%? Qual é o problema nisso? Nós temos outra situação aqui. O índice da folha vai ficar em 45,45. Vai ter um aumento de 1.836.000 na folha de pagamento, no valor total. 45,45 vai ser a folha para esse ano. O alerta que diz, como leu a secretária da Lei da Responsabilidade Fiscal, é 48. Nós ficamos com 45. Falta 3 para chegar no alerta. O 48% daria 50.924. Aí tem ainda o prudencial, que pode chegar a 51. E tem ainda, que é o máximo, que pode chegar até 54. É lógico que não precisamos nem extrapolar 50%. Mas nós não chegar nem no 48%, que dá índice ainda de até chegar no 50 e 51, que dá para fazer 45%. É vergonhoso isso, porque o salário mínimo aumentou quase 7%. Se eu não me engano, estava olhando aqui naquele momento ali, 6,79%. E mais uma vez não pôde ser repassado para o servidor. Há uma perca. Uma perca. E essa perca vai acarretar no orçamento familiar dos nossos servidores. Além disso, eu quero falar que na história desse município, nós tivemos 2 prefeitos que teve um olhar diferenciado para os nossos servidores. O ex-prefeito Túlio, que deu a reposição e colocou em dia conforme a inflação. E o ex-prefeito Ivar Baréia, que deu a reposição e os 4 anos chegou a 48%, com um orçamento de 43 milhões e uma população no último ano de quase 16 mil habitantes. Nós temos 110 milhões de arrecadação e não conseguimos dar o aumento do salário mínimo para os nossos servidores. E aí, quando nessa casa aqui, senhor presidente, veio um projeto para criar 26 cargos comissionados, que na verdade a cidade inteira sabe que foi uma acomodação política. Falaram que não tinha problema na questão salarial. Mas realmente não vai ter problema. Porque com os 26 cargos ainda tendo, você tem um índice de dar 7%. E está dentro do índice previdencial. Não há, mesmo com os 26 cargos. E consequentemente, ou coincidencialmente, o aumento que vai ser dado para os senhores servidores nesse ano é 1.800.000. É o mesmo que custa os 26 cargos a folha nossa, por ano. Se você pegar na média do salário, fazer 12 salários, mais um que é o 13º, mais os tributos, gasta isso, 26 cargos. E fora, sem contar, que na história desse município e dos 2 prefeitos que eu falei, não existia nenhuma empresa terceirizada trabalhando aqui no nosso município. Nenhum. Todos os servidores públicos, todos, efetuando, fazendo seu trabalho. E ainda quero dizer que nos coloca pequenininho, quando a gente lembra que tem jeito de fazer gestão. O nosso filho, a nossa filha, Santa Lúcia, que não tem nenhuma usina, servidor público, está dando para o servidor público dela 7,5% de aumento salarial, valorizando o servidor. Então,
realmente a gente está decepcionado. E eu não sei qual é o caminho que essa atual administração quer tomar. Mas valorização do servidor, tenho certeza que não é. E eu vou votar a favor, mas doído, porque onde que tem potencial de nós chegar a 48%, nós vamos com 45%, que é 4%. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Claudecir Alves da Silva Moura. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, vereadora Jane e os demais vereadores aqui presentes, servidores da casa, a Poliana, presidente do sindicato, também o ex-prefeito José Lino Bergamin, um dos melhores prefeitos aqui do Capitão, tem seu nome registrado aqui nessa cidade, seja bem-vindo. Também quem nos acompanha via rede social. Primeiramente, falar desse projeto 001, acho que é importante a gente ressaltar o trabalho do nosso servidor. Nosso servidor tem lutado dia a dia, incansavelmente, em todos os setores, para fazer uma educação de qualidade para nossos filhos esses que terão um futuro dentro desse município. Nossos servidores que limpam as estradas, cuidam dos buracos das ruas, fazem o café para receber a população na prefeitura, zeladores, vigia, enfim, todos os servidores, motoristas, todos os servidores que têm trabalhado pelo nosso município. Fica o meu respeito, a minha admiração por todos eles. Sabemos que uma grande empresa, que é o município, é uma grande empresa, só vai para frente quando os servidores estão empenhados em desenvolver um bom trabalho. E graças a Deus nossos servidores trazem muitos resultados positivos à nossa cidade. Agora, quero colocar uma situação também, antes do projeto, falei com a presidente do sindicato e com o meu amigo vereador Jair, a gente também teve uma tentativa desse projeto vir com um aumento maior, mas infelizmente não foi possível a nossa tentativa, foi frustrada, mas nós não somos contra o aumento, não somos contra esse aumento. A gente queria que o aumento fosse maior, mas a gente não é contra. Quero ressaltar também o trabalho da presidente do sindicato, vem lutando pelos servidores aí, sempre quando a pauta é o servidor, ela está sempre à frente. E o vereador Jair também, a gente se reuniu com o vereador Jair, a gente correu atrás, mas enfim, eu voto favorável ao projeto de lei 001 de 2026, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Jairzinho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Colegas vereadores, colega vereadora Jane, funcionário dessa casa, a presidente do sindicato, a Poliane, o nosso ex-prefeito José Lino Bergamin, nosso visitante que está aqui. Como o Nenê falou e o Revair, a gente correu atrás para ver se a gente fazia um estudo mais adequado sobre esse projeto 01, do aumento dos funcionários públicos. Fomos conversar com a Poliane e mais alguns aí, mas já tinham feito tomada a decisão e daí não tinha mais como voltar atrás. O meu voto é favorável. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Só reforçar o que o vereador Claudecir falou, da importância do servidor público, né? E cumprimentar a nossa presidente do Sindicato dos Servidores, que se faz presente hoje. Muito obrigado pela vossa presença. E dizer que uma gestão, ela só é feita com sucesso se tivermos uma equipe disposta a desempenhar o seu papel com presteza, com sabedoria e com vontade. Então, por isso que nós estamos aqui votando essa reposição inflacionária. E conversávamos com o nosso executivo, que gostaria muito de ter repassado um valor, uma porcentagem maior, mas tivemos
redução do IPVA, redução da declaração de imposto de renda, que foi para 5 mil reais, enfim, temos precatórios também esse ano, foi o que ele nos passou, e por isso que esse ano vai ficar só com a reposição inflacionária, mas que no ano que vem gostaria muito e se comprometeu em repassar algo mais significativo para os servidores, porque são merecedores do reconhecimento do nosso executivo. Só lembrando à comunidade que os cargos políticos não têm esse reajuste. Então, secretários, vereadores, prefeitos, todos os cargos não têm nem esse e nenhum tipo de reajuste esse ano. Então, não havendo mais discussão, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Peço agora ao nosso secretário que, por favor, leia a súmula do projeto de lei número 02 de 2026. Projeto de lei número 02 de 2026. Altera a lei número 2573 de 24 de fevereiro de 2022, que instituiu o Vale Alimentação e Vale Natalino e dá outras providências. Peço à nossa secretária Eduarda que, por favor, leia os pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Voto do relator. Considerando a relevância de toda e qualquer política de valorização aos servidores e trabalhadores públicos, justifica-se a alteração dos valores do Vale Alimentação, concedida mensalmente, e Vale Natalino, concedido somente no mês de dezembro. Não há óbices jurídicos quanto a esse reajuste, pois a revisão de valores e benefícios está dentro da competência do Poder Executivo, com a devida aprovação da Câmara Municipal, respeitando os limites orçamentários e financeiros estabelecidos pela legislação vigente. O projeto de lei está em conformidade com os princípios constitucionais e legais. As alterações propostas são justas e adequadas ao contexto social e econômico, atendendo aos direitos dos servidores. Recomenda-se, portanto, a tramitação do projeto de lei, sem quaisquer restrições ou emendas, por entender que ele cumpre todos os requisitos legais e constitucionais, além de ser uma medida importante para a melhoria das condições de trabalho e bem-estar dos servidores do Poder Executivo Municipal. Este é o parecer. Cleverson Barão dos Santos, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada em 11 de fevereiro de 2026, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, estando favorável à tramitação do projeto de lei. 2 de 2026. Francisco Jair de Campos, presidente, Cleverson Barão dos Santos, relator, e Revair José Rodrigues, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Voto do relator. O projeto de lei em análise tem o objetivo de alterar a lei municipal que instituiu Vale Alimentação e Vale Natalino aos servidores públicos efetivos, empregados públicos, conselheiros tutelares, servidores em cargo exclusivamente comissionados e empregados públicos temporários do Poder Executivo, com o fim de aumentar o valor do Vale Alimentação para R$ 420 mensais para todos os servidores. Igualmente, o Vale Natalino, no valor de R$ 300, será ajustado para o valor de R$ 350. Assim, considerando que a competência e iniciativa da matéria são privativas do prefeito e que a advogada dessa Casa de Leis opinou em parecer jurídico pela possibilidade jurídica da tramitação, tenho que a propositura do projeto em análise está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, razão pela qual opino pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Odair Francisco Farina, relator. Conclusão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em reunião realizada no dia 11 de fevereiro de 2026, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Odair Francisco Farina, estando favorável à tramitação do projeto de lei número 2 de 2026. Genecir de Fátima Gardarrigo, presidente, Odair Francisco Farina, relator, e Revair José Rodrigues, membro. Obrigado, Eduarda. Em discussão, o projeto de lei número 02 de 2026. Com a palavra, vereador Revair. Então, esse aumento aí, então, do Vale Alimentação de 350 para 420, a gente
tem que admitir que foi um aumento considerável, né? De 300 para 350 o Vale Natalino. Mas uma questão eu quero colocar aqui, que talvez o pessoal lá, os servidores, não tenham visto. Esta lei entra em data de sua publicação. Então, não vai ser dado retroativo. Proibido da retroativo? Tá, então retiro aqui, porque a gente frisou bem embaixo aqui que está. Então, vale alimentação, como a lei diz que é proibido devido ao fato que a pessoa, como é alimento, já se alimentou, então, dado. Mas, voto favorável, porque esse sim teve um aumento considerado. Tá? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for favorável, quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais matéria do Executivo, passaremos agora a matérias do Legislativo. Peço ao secretário Cleverson Barão dos Santos que leia a súmula do projeto de lei número 01 de 2026. Projeto de lei do Legislativo número 01 de 2026. Concede reposição e aumento salarial nas remunerações dos servidores da Câmara Municipal de Capitão Leão das Marques e da outras providências. Peço então a Eduarda que, por favor, leia os pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Voto do relator. O projeto de lei do Legislativo número 1 de 2026 tem como objetivo conceder revisão geral anual e ajuste salarial nas remunerações dos servidores da Câmara Municipal. De acordo com a proposta, a revisão geral anual será aplicada de forma a repor a perda inflacionária de 3,90% e um adicional de 0,10% de reajuste, que corresponde ao aumento proposto. O projeto de lei visa assegurar a recomposição do poder de compra dos servidores, considerando a inflação do período e INPC acumulado nos últimos 12 meses, e ainda oferecer um aumento adicional para garantir a melhoria das condições salariais dos servidores, totalizando o percentual de 4%, mesmo índice que será concedido aos servidores do Poder Executivo. Cabe lembrar que é uma decisão administrativa, porém deve atender ao princípio da responsabilidade fiscal e à observância dos limites estabelecidos na Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o que foi demonstrado através do impacto financeiro referente ao gasto com pessoal, correspondente ao índice de 1,87%, dados fornecidos pela equipe técnica do Poder Legislativo, sendo que o limite máximo de despesa com pessoal permitido para o órgão é de 6%, ficando assim demonstrado que o reajuste proposto respeita os limites de despesas com pessoal, não estabelecendo os valores que comprometam a saúde financeira do Poder Legislativo. Conclusão. Cleverson Barão dos Santos, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada em 11 de fevereiro de 2026, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, estando favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 1 de 2026. Francisco Jair de Campos, presidente, Cleverson Barão dos Santos, relator, e Revair José Rodrigues, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Voto do relator. Veio o exame da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização o projeto de lei do Legislativo número 1 de 2026, que concede reposição salarial nas remunerações dos servidores da Câmara Municipal, na ordem de 4% a partir de 1º de janeiro de 2026. O projeto apresentado propõe os mesmos índices que serão concedidos aos servidores do Poder Executivo, ou seja, a concessão de reposição salarial no percentual de 3,90% relativos à revisão geral anual calculada com base no índice acumulado do INPC/IBGE entre os meses de janeiro de 2025 a dezembro de 2025 e 0,10% relativos ao reajuste/aumento. O impacto orçamentário do referido projeto, fornecido pelo setor de contabilidade do Poder Legislativo, foi estimado em 1,87% nas despesas com pessoal, sendo o limite máximo permitido para o órgão de 6%, estando dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
A medida de concessão de aumento é importante para preservar o poder aquisitivo dos servidores, especialmente em um contexto de inflação e aumento no custo de vida, buscando manter a atratividade e a motivação do serviço público municipal. Considerando os princípios da legalidade, da moralidade administrativa e da eficiência, e em consonância com os dispositivos constitucionais e legais, entendo que o projeto de lei do Legislativo número 1 de 2026 está de acordo com a legislação vigente, apresentando justificativas pertinentes para a implementação dos reajustes e a previsão do impacto orçamentário. Dessa forma, manifesto parecer favorável à tramitação. Odair Francisco Farina, relator. Conclusão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em reunião realizada no dia 11 de fevereiro de 2026, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Odair Francisco Farina, estando favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 1 de 2026. Genecir de Fátima Gardarrigo, presidente, Odair Francisco Farina, relator, e Revair José Rodrigues, membro. Obrigado, Eduarda. Em discussão, o projeto de lei do Legislativo número 1 de 2026. Com a palavra o vereador Claudecir Alves da Silva Moura. Ainda em tempo, cumprimentar também os demais que chegaram aqui na sessão, nessa casa de lei, sejam bem-vindos. Dizer aqui que esse projeto ele contempla o aumento aos servidores da casa, não é aumento a nenhum político aqui. Então, só deixar bem claro, e a questão da porcentagem é o mesmo 4% que o Executivo está repassando aos servidores, essa casa de lei também acompanha. Então, voto favorável, presidente. Obrigado, vereador. Nós temos que seguir o que o Executivo disponibiliza para os seus servidores, o Legislativo também é obrigado a seguir essa mesma orientação. Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei número 01 do Legislativo de 2026. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Passaremos agora ao projeto de lei do Legislativo número 02 de 2026. Peço ao vereador Cleverson Barão dos Santos que leia a súmula do projeto. Projeto de lei do Legislativo número 02 de 2026. Altera a Lei Municipal número 2755, de 11 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a instituição e concessão de auxílio alimentação e vale natalino aos servidores do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Peço então à nossa secretária que, por favor, leia a súmula, os pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação, voto do relator. O projeto de lei do Legislativo número 2 de 2026 em análise nesta comissão visa a alteração dos valores do Vale Alimentação concedido mensalmente e Vale Natalino concedidos somente no mês de dezembro aos servidores do Poder Legislativo, nos mesmos índices concedidos aos servidores do Poder Executivo. Não há óbices jurídicos quanto a esse reajuste, pois a revisão de valores do benefício está dentro da competência do Poder Legislativo, respeitando os limites orçamentários e financeiros estabelecidos pela legislação vigente. O projeto de lei está em conformidade com os princípios constitucionais e legais. As alterações propostas são justas e adequadas ao contexto social e econômico, atendendo aos direitos dos servidores. Recomenda-se, portanto, a tramitação do projeto de lei, sem quaisquer restrições ou emendas, por entender que ele cumpre todos os requisitos legais e constitucionais. Cleverson Barão dos Santos, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada em 11 de fevereiro de 2026, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, estando favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 2 de 2026. Francisco Jair de Campos, presidente, Cleverson Barão dos Santos, relator, e Revair José Rodrigues, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, voto do relator. O presente projeto de lei visa alterar os valores dos auxílio alimentação e vale natalino concedidos aos servidores do Poder Legislativo. Para servidores com remuneração de até R$ 2.300, o vale alimentação será no valor de R$ 670 mensais. Para servidores com remunerações superior ao valor estipulado acima, o vale alimentação será de R$ 420 mensais.
Já o vale natalino será no valor de R$ 350. Assim, considerando que a competência e iniciativa da matéria são privativas da Câmara Municipal, nos termos do artigo 44 da Lei Orgânica Municipal, bem como que a demonstração de disponibilidade financeira para a cobertura dos valores a serem ajustados, tenho que a propositura do projeto em análise está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, razão pela qual opino pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise desta comissão permanente. Odair Francisco Farina, relator. Conclusão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em reunião realizada no dia 11 de fevereiro de 2026, manifestou-se pelas conclusões do relator, o vereador Odair Francisco Farina, estando favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 2 de 2026. Genesir de Fátima Gardarriga, presidente, Odair Francisco Farina, relator, e Revair José Rodrigues, membro. Obrigado, Eduarda. Em discussão, o projeto de lei número 02 de 2026 do Legislativo. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passaremos agora ao requerimento número 05 de 2026, ao qual peço ao nosso secretário Cleverson Barão dos Santos que, por favor, leia a súmula. Requerimento número 05 de 2026. Francisco Jair de Campos requer o encaminhamento do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que remeta a esta Casa de Leis cópia dos projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e contratos referentes a cada obra pública a ser executada pelo município de Capitão Leone das Marques, sejam elas realizadas por administração direta ou indireta, bem como por meio de empresas terceirizadas. Peço então ao vereador Francisco Jair de Campos que defenda o seu requerimento na tribuna. Queria cumprimentar os nossos dois visitantes que chegaram agora há pouco. Esse requerimento aqui que eu estou fazendo aqui ao nosso excelentíssimo prefeito, a população está me cobrando muito que ele mande para essa casa todos os projetos e das obras, contrato aqui para nós fazer um estudo adequado, porque a função do vereador é fiscalizar eles lá, entendeu? E eu acho que a maioria, da minha parte, eu não vi projeto dali da Copavel, eu acho que nenhum vereador aqui fez um estudo adequado, e é uma obra que deu muito BO para nós aqui, deu muita dor de cabeça. Por isso que eu estou aqui fazendo esse requerimento, pedido da população que ele mande todos os projetos para nós dar uma olhada e acompanhar de perto todas essas obras, porque esse dinheiro que está sendo gastado é um dinheiro público e não volta mais. E agora, para nós, tem bastante obra aqui no nosso município que vai ser feito, é uma safra, e eu acho que essa safra não vai vir tão cedo aqui para o nosso município de Capitão. Aqui. Peço o apoio dos colegas vereadores que me ajudem, que isso aí é a população que está cobrando nós. E nós podemos, daqui 2 anos e meio, pagar a conta se nós não fazer um acompanhamento sério aqui no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, o requerimento número 05 de 2026. Com a palavra, vereador Revair. Quero dar os parabéns ao vereador Jair pelo requerimento. É um requerimento e sempre é importante a gente acompanhar, mais do que a gente acompanha as obras, né? Gostaria de falar dessa obra, principalmente para a subida para Copavel. A gente acompanhou ela desde o início, vendo aonde que tinha alguns problemas e relatando. O início dela, colocaram nas marginais o aterro em cima do capim.
Quando fui falar com o secretário do Planejamento, levando para ele a proposta, vamos ficar, vamos deixar uns dias, não tem onde colocar, depois vai ser retirado. Porque, conversando com o pessoal da área, era para retirar tudo, deixar um chão, aí começar a terra, bater, até isso, num dos locais que foram feitos. Aí para adiante, vários problemas com sinalização. A gente procurou conversar sempre com o engenheiro, e nós temos um problema sério com a nossa equipe de engenharia do nosso município. Mas parece que a gente não quer resolver a situação. E hoje eu vou dizer o porquê que não quer resolver a situação, que quer atrasar na hora parlamentar. Mas a questão é o seguinte, ali a gente foi buscar informação, e hoje quem fiscaliza uma obra que é naquela com recurso da Itaipu, não é mais a Itaipu. A Itaipu só paga para a Caixa, é a Caixa que fiscaliza. Estive em Cascavel, sentei com o Departamento de Engenharia, conversamos e tal, e o que eles fizeram foi dizer o seguinte, tem que ser o engenheiro lá da prefeitura de vocês que vai fiscalizar. A gente acompanhou aí o Jean, sempre indo lá, acompanhando, questionando várias coisas, porque senão seria pior ainda do que aconteceu ali. Mas falar assim, e falar bem dessa obra, desse requerimento, o que mais eu me decepcionei foi dia 16 do mês passado, quando deu uma chuva, dia 15, e desceu todas as pedras para dentro da pista. Todas as pedrinhas lá desceram. Eu estava na linha 3 passos, entregando uma máquina lá à noite, ligaram várias pessoas. No outro dia eu fui lá. Fui lá porque é o nosso papel ir, mas cheguei lá, estava um dos donos da empresa e o engenheiro Jean lá, cobrando do cara. Eu acredito, e hoje está aqui o nosso ex-prefeito Lino, que se fosse na época dele, ele estaria lá, junto, cobrando. Mas não tinha um secretário, não tinha um vice-prefeito, não tinha ninguém lá. Só o engenheiro colocando lá. Fiquei lá 2 horas com ele, apontando juntamente com ele onde estavam os erros. Chegou até questões que o engenheiro falou para mim, vereador, nem tire foto disso daqui, porque isso aqui está uma vergonha. Mas não tinha um representante de nenhum setor, de nem obras, de nada. E o engenheiro fazendo o trabalho dele, correndo atrás. Tanto que eles queriam colocar aquele recapamento asfalto na via que subia, dali 20 dias que tinham que acabar em Santo Antônio. Falei, isso aqui vai morrer gente se você deixar desse jeito aqui, porque vai chover e vai vir essas pedras de novo aqui para cima. Aí, de cobrar, fizeram logo na sequência. Então, esse acompanhamento, a gente tem feito, mas a gente é limitado. E muitas vezes a gente não é escutado da situação. E, lamentavelmente, a gente perdeu Marquesense lá, nessa obra. E agora, essa semana estava lá de novo. Antes de ontem cedo, que estava finalizando lá um pedaço que tive arrancado, estamos acompanhando. Então, eu acho que isso aqui vai ser muito importante para a gente. Mas eu acredito, e falo por mim, também falo por muitos colegas aqui. Tá? Eu acho que o executivo tem que estar lá nos problemas. Não só quando iniciar uma obra e lá tirar uma foto que está começando e um canteiro de obra, o nosso município. Tem que acompanhar esse canteiro de obra. Porque senão, nós vamos ficar por muito tempo. Imagine você, se durou 1 ano e meio a subida da Copavel. Se for mexer nessa avenida, quantos anos vai durar a obra? Só pensa. Obrigado, senhor presidente. Voto favorável. Parabéns, vereador Jair. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Claudecir. Parabéns, Jair, pelo requerimento. Realmente, isso é uma função do vereador. Temos que ter os projetos aqui em mão, números, dados, para a gente estar acompanhando também de perto. A minha opinião, eu acho que antes mesmo de um projeto que impacta um bairro, uma comunidade, a nossa cidade, eu acho que teria que fazer como a gente fez a semana passada aqui nessa casa, escutar os moradores.
uma equipe técnica junto para elaborar o projeto, mas o importante é escutar os moradores antes mesmo de formalizar o projeto, porque é dali que saem os problemas, é dali que a gente escuta o que pode ser feito para melhorar. Então, a gente vê a subida da Copavel ali, aquele projeto, se fosse dada essa atenção aos moradores ali, acredito que não seria daquela forma aquele acesso àquele bairro. Então, a minha visão é essa. Eu acho que o importante é essas audiências públicas. A audiência pública junto com a sociedade para discutir os projetos de grandes escalas do nosso município. Por exemplo, nós temos o projeto da avenida. É hora de sentar, fazer uma audiência pública com os moradores, quem mora em Capitão, quem tem comércio e quem mora e trafega ali. Então, a gente tem que ouvir essas pessoas. Tudo bem, temos equipe técnica para fazer projeto, mas a equipe técnica falha. A gente viu prova disso, essa subida da Copavel foi falha técnica. Então, se tiver a população apontando que precisa ser melhorado, junto com a equipe técnica, para fazer um projeto aprimorado, conforme a necessidade do local, acho que isso é o caminho, acho que é esse o caminho. Escutar, ouvir a população. Então, parabéns, vereador Jair, é esse realmente o nosso papel, nós fazemos o que podemos, corremos atrás aí para contribuir, ajudar, e também nós precisamos do documento para saber como que está o passo a passo, o andar das coisas, né? Essa é uma função, a primeira, a mais importante do vereador, é fiscalizar mesmo. Então, voto favorável, presidente, ao requerimento 05/2026. Obrigado, vereador. Não havendo mais discussão, coloco em votação o requerimento número 05 de 2026. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passaremos agora para a indicação número 11 de 2026. Peço ao nosso secretário Cleverson Barão dos Santos que leia a súmula da indicação. Indicação número 11 de 2026. Claudecir Alves da Silva Moura indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie a implementação de curso gratuito de defesa pessoal para mulheres, como medida preventiva de enfrentamento à violência de gênero. Peço ao vereador Claudecir que defenda sua indicação na tribuna. Agora há pouco, acabei de citar uma situação que a população deve ser ouvida. E essa é uma prova clara que, com o meu mandato, quanto vereador, eu escuto a população. E esse pedido partiu de uma moradora aqui do município, e eu achei interessante que o município disponibilizasse cursos para a defesa pessoal. A gente viu aqui no nosso município 2 casos recentemente, onde teve vítimas fatal, 2 mulheres foram vítimas, que de repente, se tivesse um curso de prevenção, poderia ser uma vida salva. Então, eu acho que é importante, esses detalhes que às vezes salva vidas de pessoas. Eu trouxe essa casa de leis aqui para entrar em debate, em discussão, e ver a melhor viabilidade que o prefeito possa fazer, dar esses cursos gratuitos a quem for lá se inscrever, enfim. Então, peço aos demais vereadores que se somem a essa indicação para que a gente esteja aprovando aqui hoje no plenário, aqui em sessão. Obrigado, vereador. Em discussão, a indicação número 11 de 2026. Com a palavra, o vereador Revair. Então, vereador Claudecir, uma indicação importante, e todas as ações que nós fizermos para tentar conter essas agressões contra a mulher é importante. Nós estamos com um índice grande no nosso município de feminicídios, de agressões, então isso é importante. E também eu acho importante porque nós temos escolas aqui de artes marciais, que seria um incentivo para eles próprios se manterem com essas aprendizagem e manter
esse local, porque eles poderiam ser os professores e abrir. Se tiver interessados bastante, então é importante isso. E cada ação para conter o feminicídio, a agressão à mulher é importante. E essa também se soma com isso. Então, parabéns, voto favorável. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Cleverson. Boa tarde, senhor presidente, Boa os colegas tarde. vereadores, a vereadora Jane, nosso público aqui presente, o ex-prefeito Lino Bergamin, o nosso companheiro de bombeiro ali, o Joel, o Celito, o Paulo, a Poliana também representando o sindicato hoje aqui, e os colaboradores da casa e quem nos acompanha via rede social. Essa indicação é muito importante para que, como o vereador Claudercir já falou, para salvar vidas e também, se possível, implementar ações de combate a incêndio, ação preventiva, de primeiros socorros também, é muito importante, principalmente para mães que têm suas crianças pequenas, é muito importante saber algumas ações de primeiros socorros que naqueles momentos de desespero pode salvar a vida de um filho. A gente costuma ouvir por aí de crianças que principalmente se engasgam, pode ser com leite materno ou com algum alimento, e se souber fazer uma manobra ali, um primeiro socorro bem feito, será fundamental para salvar a vida dessa criança. E até mesmo o adulto, que pode se afogar aí, ou algum tipo de acidente que a gente acaba encontrando na rua. É muito importante a população em geral saber como agir nos primeiros momentos ali, nos primeiros socorros. Sou favorável a essa indicação. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Robson. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, colegas vereadores e vereadora. Boa tarde ao ex-prefeito José Lino Bergamin. Boa tarde ao meu amigo Joel, meu amigo Celito, meu amigo Paulo, aos funcionários da casa e a população que está assistindo via internet. Eu achei muito oportuna essa indicação do nosso amigo vereador Nenê. A gente está vendo tantas feminicídios na imprensa aí, e seria importante mesmo ter essa aula de autodefesa da mulher, de prevenção. Até pelo fato de a mulher ser mais frágil. Já tivemos aqui no nosso município, há pouco tempo atrás, 2 feminicídios. Talvez com essa autodefesa conseguiria ter evitado esses feminicídios. Também me junto ao Barão, que ele falou do primeiro socorros, que também seria importante, né, ter essa ação, né? E então eu quero dizer que sou totalmente favorável, e então me junta aí ao vereador Nenê nessa indicação aí. Obrigado, vereador. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passaremos agora à indicação número 12 de 2026. Peço ao nosso secretário Cleverson que leia a súmula da indicação. Indicação número 12 de 2026. Cleverson Barão dos Santos indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie, através do setor responsável, melhorias na iluminação da praça do bairro Santa Rita, especialmente nas proximidades do parquinho infantil e da academia ao ar livre, situados entre a rua Eurico Gomes e a rua Tarobá. Por favor, peço ao vereador Cleverson que defenda a sua indicação na tribuna. Essa indicação vem a pedido dos moradores ali do bairro Santa Rita, para que seja melhorado a iluminação do parquinho, ali próximo à academia ao ar livre. Temos também ali a quadra, agora está sendo construído lá a churrasqueira, para evitar que aquele local possa ser vandalizado. Então, temos ali um poste de luz com 3 lâmpadas, mas acaba ficando atrás das árvores que geram a sombra ali, acaba ficando meio escondida essa iluminação. Então, seria necessária a implantação de, no mínimo, mais 1 ou 2 postes com luminária, para que aquele local fique bem iluminado, para que as pessoas possam ir à noite lá nos seus horários de descanso, tomar ali o seu tererê, praticar o seu exercício com segurança, porque uma área bem iluminada
com certeza ela é mais segura, evita que o malandro fique ali e evita de ser vandalizado também. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, a indicação número 12 de 2026. Com a palavra, vereador Revair. Parabéns, vereador Cleverson, pela indicação importante, trazer mais segurança para a população importante para o nosso município ali, e dar mais condições, assim, de estar nesses locais que são públicos. Então, voto favorável, senhor presidente. Obrigado, Revair. Com a palavra, o vereador Claudecir. Parabéns, vereador Cleverson, pela indicação. Também acho que seria importante um monitoramento de câmeras, porque o que a gente vê no município, alguns espaços públicos, bandido pode falar assim, quebrando, denigrindo patrimônio público, local onde que as famílias vão fim de semana, não tem respeito. Eu penso assim, se a gente tiver câmera de monitoramento e pegar, identificar esse cidadão que faz essas badernas, fazer pagar em cima da lei, rigorosamente, eu acho que é esse o caminho para a gente ter uma praça pública adequada, a gente ter um banheiro da praça pública, um local público adequado, sem baderna. Eu acho que é esse o caminho. Porque se colocam a câmera num lugar bem iluminado, a cara do cidadão vai aparecer. E quando aparece a cara do cidadão, a polícia, o município pode infringir as leis para penalizar quem degrine o patrimônio público. Eu acho que é inaceitável a gente aceitar e fazer vista grossa quando muitos locais vão vândalos quebrar portas de banheiro, esse tempo atrás, quebrar até as lâmpadas dos banheiros. Eu acho que não podemos aceitar essa situação, porque não é todos os lugares que a gente tem vigia. Tem lugares públicos que ainda não tem vigias e é preciso ter essas câmeras. Muitas vezes tem até vigia, mas não pega todos. Não tem como pegar, o espaço é grande, às vezes amplo. Então, assim, se tiver câmera, a gente pode também penalizar os responsáveis. Meu voto favorável, vereador Cleverson, e parabéns pela indicação do espaço público ali, deixar mais claro, mais amplo, mas eu ampliaria ela para colocar também a câmera de segurança. Voto favorável à indicação 12 de 2026. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Cleverson Barão dos Santos. Concordo plenamente com o que o vereador Claudecir falou. Então já podemos deixar alinhado para a próxima sessão, fazermos essa indicação ao nosso executivo que providencie, não só naquela praça, mas em outros locais onde tem movimentação de pessoas, para proteger o patrimônio público. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. A indicação número 13 de 2026 foi baixada. E a indicação número 14 também foi baixada porque o vereador não se encontra na sessão. Passaremos agora à indicação número 15 de 2025. Peço ao vereador e secretário Cleverson que leia a súmula da indicação. Indicação número 15 de 2026. Cleverson Barão dos Santos indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de construção de uma escadaria comunitária que ligue a rua Capanema até a Avenida Curitiba, com saída próximo ao Corpo de Bombeiros. Obrigado, vereador. Peço ao vereador Cleverson que defenda a sua indicação na tribuna. Essa indicação também vem a pedido da comunidade local, e eu tive trabalhando no bombeiro ali quase 3 anos e pude presenciar muitas pessoas que passam ali. Está aqui o nosso companheiro Joel, que é prova disso também. Ali passam crianças que acessam as escolas, muitas vezes de manhã cedo, com com o chão molhado, de repente choveu, e fica muito fácil de resbalar e acabar se machucando. Passa ali também diversas pessoas que residem na rua Capanema e até mais para baixo, um pouco ali no bairro Primavera,
que passam por aquele local para poder acessar ali posto de saúde e área central do município e acabam utilizando aquele local que sai bem do ladinho do Corpo de Bombeiros ali. E agora com essas melhorias na Avenida Curitiba também, então seria muito importante que fosse providenciada uma escadaria, porque se fazer uma rampa, aí vai acabar passando bicicletas e até mesmo alguns outros veículos. Então, seria necessário uma escadaria com corrimão para que as pessoas possam andar naquele local com segurança. Porque ali ele é um improviso, é como se diz um carreiro, dizia antigamente. Ali tem pedras, tem mato, então pode ter, de repente, algum animal peçonhento, um bico de pedra, a pessoa pode resbalar, cair e acabar agravando a situação. Então fica aí um pedido ao nosso executivo que providencie essa melhoria para atender o pessoal da Rua Capanema e também o pessoal do bairro Primavera. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, a indicação número 15 de 2026. Com a palavra, vereador Revair. Quero dar os parabéns ao vereador Baron, pessoal da Rua Capanema. Na gestão passada me procuraram também, eu fiz essa indicação, passou para essa casa, foi aprovada, onde que a gente pediu que um estudo que fizesse, porque na época ali, um dos maiores problemas é pegar a ficha ou ir para Cascavel, que eles teriam que vir à noite ainda, pegar o ônibus para ir para Cascavel da Saúde, e ali subiam daí com a luz de lanterna celular, com uma lanterna, porque é difícil mesmo de subir. A gente fez a indicação, passou por essa casa, aprovou, mas não foi feito. E eu acredito que agora vai ser feito e que você vai ter bem mais sucesso na tua indicação do que a minha, e parabéns pela indicação. Sinal que o vereador está presente na comunidade, ouvindo a população e trazendo as demandas para essa casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Genecilde Fátima Garda Rigo. Boa tarde, senhor presidente, Boa colegas tarde. vereadores. Boa tarde à nossa imprensa, ao nosso ex-prefeito Lino Bergamin, ao nosso Joel Corpo de Bombeiros, aos nossos vigilantes e aos colaboradores da casa e à nossa Poliana, que se encontra aqui presente. Essa é uma indicação também, já da gestão passada, onde as pessoas me procuraram, eu fui até o local, eu visitei o local e achei que seria excelente fazer aquilo. Mas tem famílias que aceitam e tem famílias que não aceitam. Principalmente as famílias que fazem divisa. Até chegaram a falar para mim, inventa fazer para ver o que vai acontecer. Então, eu acho que por isso que é bom conversar, ver antes do que fazer e depois acontecer alguma coisa. Eu fui com pessoas do bairro lá, que tem pessoas que aceitam e querem, e ali é um carreador que tem, né, vamos falar um nome correto, que queria uma escadaria simples. Ainda eu falei, nossa, isso aqui é um custo barato, só fazer uma calçadinha, né, uma escadaria com um piso simples, um corrimãozinho, e falei diretamente com o prefeito Maxwell na gestão passada. Aí fiz uma reunião no bairro, tem famílias que aceitam sim, mas tem famílias que não aceitam. E até falaram algumas coisas que a gente nem vai falar em público, que é complicado, né? Mas aí depende de, acho que, fazer uma reunião novamente com o bairro, porque a pessoa que faz a divisa ali não aceita. Aqui tem o terreno que vai sair, no caso, a rua, a calçada, vamos supor, não aceita de jeito nenhum. Então, acho que depende de falar de volta, né? Quem sabe que hoje muda a visão, talvez. Mas, claro que eu concordo totalmente, mas depende da pessoa aceitar o sim ou não, né? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Cleverson Barão dos Santos. Esse é um ponto bastante importante. Então, eu me comprometo de estar indo essa semana que vem lá, conversar com essas pessoas. Se não tiver viabilidade, não tem o que fazer também, né? Então, temos que entender que, se não aceita, porque eu acredito que, chegando embaixo, ele vai ter algum terreno que vai ter que conversar com as pessoas, né? Atrás do bombeiro ali é terreno público, né? Agora, a parte de baixo ali. Mas essa semana eu irei conversar com as pessoas. Se não tiver viabilidade, também estaria aqui na próxima sessão, explicando o motivo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. De fato, se for possível efetuar essa obra ali, será de grande valia para aquela comunidade, né?
Não havendo mais discussão, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. A indicação número 16 também foi baixada porque o vereador não se encontra. Passaremos então à indicação número 17 de 2026, onde peço ao nosso secretário Cleverson Marão dos Santos que leia a súmula, por favor. Indicação número 17 de 2026. Reverendo José Rodrigues indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine aos setores competentes a realização de uma revisão geral em toda a cidade no sistema de iluminação pública, com o objetivo de identificar e solucionar problemas relacionados à falta de lâmpadas, funcionamento irregular e demais defeitos que comprometem a qualidade do serviço prestado à população. Peço ao vereador Revair que defenda sua indicação na tribuna. Aproveitar, senhor presidente, cumprimentar o Paulo, que eu não cumprimentei, o Celino, o Joel e também a nossa presidente do sindicato, a Poliana, Celito, né, que estão presentes aqui. Falar dessa indicação, senhor presidente, e eu acredito que os colegas vereadores também têm falado, têm recebido bastante pedido de lâmpada no nosso município. O serviço de lâmpada, eu sempre falei nesses últimos anos aí que é um dos serviços que estava dando certo na atual gestão, porque eu pedi bastante. A pessoa liga para nós porque não sabe o caminho certo, já foi feita campanha e tudo mais, e a gente liga lá para a menina, ela agenda e atende. Mas agora, no final aí do final do ano para cá, está sendo um problema sério. Então, várias pessoas todos os dias pedindo lâmpada, e eu fiz um protocolo, acho que foi dia 6, faz 3 semanas, pedindo algumas aí e não foi atendido. Então, ontem à noite, peguei meu carro de noite, eram umas 9 horas da noite, e dei uma andada aí na cidade. E assim, sem destino, em alguns bairros. E achei bastante locais. Mas uma característica que me chamou a atenção. Nos bairros mais retirados do centro que estão os problemas de iluminação, que as pessoas não estão ligando, não estão procurando. Lá embaixo, Guabirova, a rua Balduino Vez, Rua Piem, a rua IP Amarelo, aquela marginal que vai, na marginal 163, lá que vai para o Grande Parada, lá tem 4, 5 lâmpadas que estão lá, a lâmpada não tem problema, Rua Piem, na frente da escola do Leonel Brizola. Então, saí andando nos bairros aí e constatei isso. Na avenida também tem algumas aqui. E é o seguinte, a luz, a iluminação pública é o dono que paga, isso que ele questiona a gente. Tá? Venha descontado na conta da luz e ele quer iluminação. Tá? E aí que tem relatos assim que é 60 dias que está. E hoje procurei o responsável da empresa que presta o serviço para nós, questionando ele, que achei mais fácil. É material que está faltando da prefeitura, não estão dando? Não. Então ele deixou bem claro para mim. É problema dele que deu os problemas com os funcionários. E que ia tomar as medidas, e eu passei, agora há pouco inclusive, todas as ruas que eu passei ontem à noite, e ele se responsabilizou de hoje à noite começar a trabalhar. E o que eu coloquei para ele, está aqui, que como a empresa é responsável, não seria nada demais fazer o que eu fiz ontem à noite, pegar o carro, uma motinha, já que ele presta outro serviço, e fazer uma revisada na cidade, né? E olhar onde que está, trocar. Então, uma ação importante, que a gente já resolveu, uma indicação, e já vai ter a resposta. E, segundo ele, o Gustavo chegando aqui me ligou, hoje à noite o pessoal já vai começar a trabalhar nesses pontos que foi falado, para fazer essa troca. Então é um trabalho importante, que a gente, não é só a gente que faz isso, os colegas vereadores aí todos estão constantemente ligando e correndo atrás, porque as pessoas procuram que tem mais afinidade, né? Então, resolvendo isso daí. Mas, vai a indicação e peço que voto favorável, porque
ficando lá registrada a nossa preocupação no executivo, quando acontecer muitas reclamações, que se cobre lá. Esse momento é o problema da empresa, que teve umas trocas de funcionários, não conseguiram e tal, mas vai ser resolvido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, a indicação número 17 de 2026. Com a palavra o vereador Cleverson. Essa questão da iluminação pública, vai ter sempre as lâmpadas que vão queimar. Nós fizemos no finalzinho do ano passado, o vereador deve de lembrar, uma indicação também, pedindo que seja copiado o modelo da cidade vizinha, que é Santa Isabel, que tem um sistema de QR Code no poste, no padrão ali, que a pessoa pode escanear o seu celular ali e já entrar direto no site com a empresa. Ainda não está em processo de tramitação lá, segundo o nosso secretário falou, mas vale a preocupação do vereador nessa questão aí. Meu voto é totalmente favorável. Obrigado, vereador. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passaremos então agora à indicação número 18 de 2026. Peço ao vereador Cleverson que leia a súmula da indicação, por favor. Indicação número 18 de 2026. Revair José Rodrigues e Cleverson Barão dos Santos indicam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, por meio do setor competente, seja realizado um estudo técnico visando a instalação de um redutor de velocidade na rua Itararé, nas proximidades das vias de acesso ao loteamento Nossa Senhora das Graças. Serginho. Peço ao vereador Revair que defenda a indicação na tribuna. Então, senhor presidente, essa indicação número 18, é pedido dos moradores ali que solicitaram para a gente. Teve um acidente, acho que faz mais de um mês que teve ali, um motoqueiro, um carro, a via que vai para o hospital tem uma condição do condutor andar e tem um acelerado ali. E o que acontece? Acidentes. Nós sabemos que não podemos estar fazendo quebra-mola nessa via, porque essa via é de ambulância, que vai passar ali e vai ter problema. Mas também não podemos deixar as pessoas correrem risco ali. O vereador Cleves também foi procurado, né? Está junto nessa indicação. E o que nós estamos pedindo aqui? Nós estamos pedindo que se faça um estudo do que é mais viável colocar ali. Porque nós estamos com um problema muito sério no nosso município. Porque isso todos aqui já fizeram, os colegas vereadores. Eu venho aqui, faço indicação de fazer um quebra-mola, aí o cidadão que trabalha no pátio de máquina vai lá, leigo, e faz o quebra-mola. Aí tem uma parcela que bate palma e outra parcela que é contra. Por quê? Porque nós não temos uma assessoria técnica de saber o que precisa ser feito naquele local. E isso foi discutido segunda-feira à noite aqui, e eu protocolei hoje a indicação, nós estávamos com a pauta cheia já, e acho que vai vir para a próxima, para a gente contratar um serviço de uma engenharia de tráfego, ou um engenheiro de tráfego que nos dê uma orientação para o futuro do município, para a gente poder saber o que fazer. Porque eu e colegas vereadores aqui não somos técnicos em trânsito, e a cidade vai se colocando dessa forma e vai ficando aí com muitos quebra-molas, lugares que às vezes poderia ter uma rotatória. Então, vamos fazer essa indicação, e eu quero lembrar, mais uma vez, que já falei nessa casa aqui umas quantas vezes. Na gestão passada, o ex-vereador Valmir, um pedido aqui da Casa dos Vereadores, ele foi em Cascavel, buscou um engenheiro de tráfego, ele e a esposa dele, vieram para essa casa, para Capitão, ficaram uma tarde toda andando aqui na cidade, vendo a situação. À noite foi feita uma reunião aqui, o executivo estava presente, e eles fizeram uma proposta para dar assessoria, dizer, aqui nesse lugar não adianta colocar quebra-mola, aqui vamos fazer uma rotatória, a via dos caminhões tem que ser aquela, vamos trabalhar para ser aquela. Eles não iam fazer obra, só dar essa assessoria. Fizeram um projeto, mandaram para nós,
para o executivo. O executivo recebeu esse serviço de assessoria. E não foi contratado, e nós continuamos assim. Teve situações assim bem complexas. Teve uma época aí que foi colocado um monte de tartaruga, colocava a tartaruga de dia, de noite, e os vizinhos já começavam brigueiro, porque uns queriam, outros não queriam. Então, precisamos trabalhar tecnicamente. E isso aqui, dizer que a gente é favorável a um quebra-mola lá, a população que mora ali do lado, né? Então, a gente coloca e faça um estudo. Algum redutor de velocidade temos que colocar. Se é o redutor que é a lombada eletrônica, que já estamos na discussão aqui o outro dia, que eu acho que é o melhor caminho, e educar o pessoal do trânsito, porque nós precisamos educar. Essa subida para Copavel também precisa um redutor de velocidade eletrônico, que é isso que precisa lá. Mas, segundo a assessoria jurídica, é uma burocracia muito grande. Só que temos que caminhar. Nós temos que caminhar para isso, porque cada dia está aqui, capitão já tem quase um veículo por pessoa, o número de veículos. E o problema está sério. Então, temos que caminhar para isso, para uma proposta, para nós podermos colocar aí essas lombadas eletrônicas de um controle de tráfego e dar uma assessoria. Então, uma empresa, um engenheiro de tráfego que vem aqui e dá uma assessoria. Não é um gasto grande. O cara vai vir aqui, aqui tem que fazer tal coisa. Será que já cabe semáforo em Capitão? Não sabemos. Rotatória, tem funcionado muito. Cascavel encheu de rotatória, Realeza está cheia de rotatória e tem funcionado. Ficou bonitinho, ficou ajeitado lá. Então, essas questões nós temos que avaliar. Só que nós somos leigos nisso daí. E qualquer ação que nós vamos fazer, vamos tomar pessoas que aplaudem e pessoas que condenam. Então, esse é minha indicação do vereador também, colega vereador Cleverson, e peço apoio aos senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, a indicação número 18 de 2026. Quero falar, mas quero que ela grave lá. Com a palavra o vereador Cleverson Mourão dos Santos. Então, essa indicação dos redutor de velocidade no caminho do hospital é de suma importância. Só quem já passou por aquele local sabe que ficou uma estrada perfeita, uma estrada grande. Então, possivelmente, algumas pessoas possam andar acima da velocidade. E que nem, como foi comentado, um quebra-mola naquele local ficaria inviável. Lógico que eu não sou engenheiro de trânsito, mas a gente já tive a experiência de trabalhar no Corpo de Bombeiro, e ali vai passar diversas ambulâncias. Então, um quebra-mola vai acabar sendo o pior. Então, seria fundamental um redutor de velocidade. Então, é muito importante que se contrate uma empresa. Já foi comentado naquela audiência pública alguns dias atrás, que é necessário ter uma empresa para gerenciar isso aí. Então, pelo que eu fiquei sabendo lá, já tive informações, o pessoal está indo atrás disso aí, mas que possa agilizar esse processo para que não gere mais vítimas. Também já pega o mesmo barco, já coloca os redutores de velocidade na descida do acesso de Dionísio Lopes, uns 2 ou 3, a quantidade que for necessário, para que possamos evitar o máximo de acidentes possíveis. Tem também a questão que o nosso município já está em fase de licitação, os projetos para asfaltar todo o nosso município. Então, com isso, aumenta a velocidade do tráfego. Então, temos que ter essa consciência. Não adianta ficar também enchendo de quebra-mola. Então, é muito importante que venha alguém com experiência em trânsito e faça essa análise a qual rua que será necessário implantar, talvez, um redutor de velocidade. Tem um exemplo claro, lá próximo da minha casa, a rua Mozar Marcondes, uma rua de 600 e poucos metros, foi asfaltada, ficou muito boa. Agora já foi colocado um quebra-mola, mas mesmo assim ainda é insuficiente pelo que a gente consigo presenciar lá. Então, daqui uns dias o município todo será recapeado. Então, precisamos ter esse ponto de atenção para que não haja nenhuma vítima mais. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Claudecir. Primeiramente, queria parabenizar o Revair e o Cleverson Barão pela indicação. Também concordo que ali deve ser, sim, uma lombada eletrônica. A Dionísio Lopes também, temos várias situações que nosso município precisa. Mas a gente também sabemos que isso é a longo prazo. Agora, pelo que a gente está vendo, já está correndo atrás, precisa ter uma nomeação de um diretor de trânsito. É bem complexo para a gente ter essas lombadas eletrônicas e também o radar, até porque, se não doer no bolso, não vai parar.
Não adianta. Se não doer no bolso, não para. Pode fazer quebra-mola que vão pular. Não tem o que fazer. É doer no bolso. Passou acima da velocidade, multa. É a única coisa que vai resolver a questão do trânsito aqui em Capitão, na minha visão. É extenso, é burocrático, é demorado, mas precisa ser feito. É preciso tomar uma atitude e fazer esse departamento de trânsito do nosso município para ter esses radar móveis também e ter essas lombadas eletrônicas. Ali a gente está falando de um acesso ao hospital. A gente precisa saber que ali vai passar ambulância, vai passar pessoas. E bem citado por vocês, se for a lombada eletrônica o que vai passar, a ambulância ela pode passar normal, que não tem problema, mas o carro particular vai ter que reduzir a velocidade. Mas, nesse sentido, coloco também meu voto favorável à indicação 18 de 2026. Obrigado, vereador. Não havendo mais discussão, coloco em votação a indicação número 18 de 2026. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Não temos mais matéria em caráter geral. Peço agora ao vereador Revair que utilize a hora parlamentar a qual ele fez inscrição hoje pela tarde. Senhor presidente, eu quero falar um assunto aqui que eu acho que é muito importante para o nosso município aqui e para os trabalhadores da área de construção civil aqui no nosso município. Nós tivemos uma reunião há poucos dias atrás aqui nessa casa, com a presença do secretário de Planejamento, as engenheiras, a engenheira de código de postura e também os meninos que trabalham aí, os funcionários da Caixa Econômica, a respeito da demora que está nos projetos de construção aqui no nosso município. Então, todo o projeto vai para a validação do setor de engenharia. Nós aumentamos no último concurso mais 20 horas, 40 horas, 2 de 20, duas engenheiras. Uma está no setor que faz a atuação de obras que estão às vezes não estão corretamente, que não tinha. Ela não é, acho que engenheira. Engenheira? Engenheira, né? Isso. E a outra no setor de engenharia. Aí o que acontece? Essa nova funcionária, ela está nessa deliberação dos projetos. E tem isso se atrasado muito com esses problemas. E o que está acontecendo com essa situação? As obras têm atrasado. Então, o questionamento dos chefes de obra, que tem projeto que demorou aí 4, 5, 6 meses para ser liberado. E gente que tinha 20 funcionários, está aí com 4, 5 funcionários, e muitos já foram embora de Capitão. E o que me assustou é um funcionário da Caixa, que citou que ele foi liberado pela Caixa em torno de 12 milhões o ano passado. E esse ano, se me falha a memória, acho que foi um projeto. Então, dava mais ou menos R$1 milhão de financiamento que estava entrando no município. Esse 1 milhão entra no comércio de material de construção, pagando os funcionários, agiliza, e esse dinheiro corre no município. E nós agora, devido a essa burocracia, estamos aí praticamente zero, e já estamos no final do mês de fevereiro. Então, a gente alegou aqui, com o secretário, fizemos a justificativa, que essa casa sempre defendeu, não só eu, desde a gestão passada, que se fizesse contratação de algumas obras grandes por engenheiros de empresa terceirizada, como nós fizemos aqui da construção do plenário. Nós não temos engenheiro. Feita uma licitação para contratar um engenheiro, o engenheiro apresentaram aqui, 4, 5 engenheiros, o ganhou, ele fez o projeto para nós. E aprovou. Quem aprova o projeto? Lá em cima daí, os engenheiros nossos, e acompanham. Estão acompanhando desde o tempo desse plenário, o engenheiro que fez e os engenheiros da prefeitura, porque isso aqui é do município, não é da Câmara, é do município. Faz esse acompanhamento e agiliza as coisas.
Mas, segundo o secretário nosso do Planejamento, as iniciativas que tiveram para fazer dessa forma, as empresas, teve algumas que deu deserto, que não teve, as empresas que ganharam não atuaram, só problema. Então, a situação que eu coloquei para ele, que a situação tem que resolver. Nós não podemos deixar de, num mês, deixar de 1 milhão entrar de financiamento no nosso município. Então, o que aconteceu? Sugeri que criasse mais 20 horas de cargo de engenheiro. Nós temos um concurso, mas não temos mais a criação de cargo. Então, cria mais um cargo de 20 horas, isso é uma coisa legal, o prefeito faz, cria, manda aqui para baixo, nós vamos aprovar, como nós fizemos de outras funções, técnica, né? Foi criado um, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, para bombeiro, né? Se não me engano. E criamos, e aí você pode chamar aqueles que estão aprovados no concurso lá, do último concurso, sem precisar fazer concurso, mais 20 horas. E essa casa não vai votar contra, porque se nós votamos e aprovou 26 cargos comissionado, não vai votar contra um cargo de engenheiro para agilizar 1 milhão por mês de entrar no nosso município. Fiz a indicação, está aqui a minha indicação, para colocar. Mas nós temos uma questão de ordem aqui, o cronograma interno. O vereador Odair Farina protocolou essa indicação primeiro que eu. E aí não foi feito, só protocolado. Então só pode ser feita essa indicação na próxima sessão, que vai dar aqui quase 15 dias. Então isso aqui é uma coisa para ontem. Por isso que eu estou falando, porque nós precisamos que agilize isso. E quero que você me convide para fazer parte da indicação, porque eu sou um defensor, como você, a Vossa Excelência, vereador, de nós criar essas 20 horas de engenharia e colocar esse povo aí para agilizar. Porque o nosso município precisa que entre esse dinheiro, que agilize, porque as tratativas que foram feitas aqui, elas vão ser feitas, vão agilizar alguma coisa numa força-tarefa, talvez, para pegar os atrasados, mas nós precisamos mais 20 horas de engenheiro. Esses mesmos engenheiros de 20 horas são os que fiscalizam as obras e que temos problemas. Então, estou colocando aqui que vou fazer sozinho ou com colegas que queiram um requerimento como pessoa pedindo para que faça, e se a Vossa Excelência fizer na próxima sessão, quero fazer parte, e se não fizer parte, voto favorável, porque nós precisamos. O engenheiro, não sei certo o valor, mas 20 horas, em torno de 6 a 7 mil reais. Com o engenheiro, nós podemos agilizar, pessoal. Isso o município arrecada. 1 milhão de deixar de entrar no município de financiamento num mês, é muito dinheiro. Então, estou fazendo esse registro aqui nessa casa hoje, para deixar essa situação que estamos preocupados com os nossos construtores da área de construção civil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, agora temos também inscrito para fazer uso da palavra a presidente do Sindicato dos Servidores aqui do nosso município, a Poliana Pires. Peço a ela que se dirija à tribuna para fazer uso da palavra nesta tarde do dia 18/2/2026. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento todos que já foram denominados. Então, como já foi dito, eu sou a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos nesse momento. Sou professora, sou servidora pública. E cabe a mim vir aqui esclarecer algumas questões em relação ao nosso reajuste, à nossa negociação salarial, como que se deu, como que ocorreu, e o fato de nós não entendermos que a negociação está encerrada. Então, o sindicato não vai ao prefeito para solicitar um aumento. O sindicato apresenta as condições que o prefeito tem para nos dar a recomposição inflacionária, que servidor público tem que deixar bem claro, nós é o INPC nesse momento, não é o IPCA. Então,
a reposição obrigatória que o prefeito tinha por lei nos dar, que é constitucional, seria essa de 3,90%, tá? Às vezes o INPC dá maior, às vezes o IPCA dá maior, e assim, isso é um jogo. Mas, no entanto, o que rege é o INPC, certo? Então, como que nós fizemos isso? Nós fomos até o prefeito, a gente sempre vai negociar a partir do dia 11 de janeiro, porque é o momento que o INPC fecha. Nós levamos junto conosco uma contadora, o sindicato tem um setor de contabilidade que faz todo o estudo. Então, o próprio município, ele disponibiliza para todas as pessoas os documentos fiscais da situação econômica do município. Então, está à disposição de todos, né? Nós solicitamos, nós pegamos todos os documentos, solicitamos o que é preciso a mais, e analisando os dados, a gente entende, sim, que o município pode conceder reajuste maior para nós. Então, essa é a nossa visão. Quem quiser nos consultar, eu tenho todos os documentos, a análise financeira que foi feita. Uma negociação, como todo mundo pode imaginar, eu não vou lá impor a minha vontade. Então, nós vamos lá colocar como é que está, dizer que nós conhecemos a situação financeira do município e existe a contrapartida do município. Então, nós ficamos, em média, umas 3 horas negociando com o prefeito, nessa última negociação salarial, certo? E as receitas do município, elas cresceram, sim, e os gastos se mantiveram dentro dos limites fiscais. O que, para nós entendemos que há possibilidade, sim, de discutir a valorização dos servidores. Para o prefeito e sua equipe, no momento, não era possível. Então, foi fechado em 4%, um valor que não agrada a grande maioria de nós, porque nós conhecemos a realidade, né, do país. No entanto, fechou em 3,90%, o reajuste, então, constitucional, mais os 0,10 pontos percentuais, que foi o ganho real do nosso salário. Por que eu digo que a negociação não fechou? Porque, para nós, lá no momento, nós demonstrando que o prefeito consegue dar aumento maior para nós fechamos com ele que, então, vamos esperar o primeiro quadrimestre fechar, porque nós temos a certeza que as contas do município vão fechar bem, para que ele complemente esse aumento salarial nos 2,68%, para que a gente chegue no reajuste do salário mínimo. Por que nós chegamos nesse valor? Por que nós não pedimos mais? Porque nós entendemos, a nossa negociação ela é séria, ninguém está brincando, ninguém está jogando, nós estamos sabendo o que nós estamos fazendo. O que nós estamos propondo para o município é um reajuste que vai nos valorizar e que também não vai deixar o município em maus lençóis. Então, nós entendemos que sim, que o município pode recompor os 2,68% no final do primeiro quadrimestre. A negociação não está fechada. Então, os vereadores colocaram que não tinha, então, o que fazer. A minha fala aqui é no intuito de dizer que sim, há o que fazer. Nós vamos esperar esse primeiro quadrimestre e estou aqui chamando todos os vereadores a se unir conosco nessa luta para que a gente consiga isso. Porque o que acontece? Nosso município, as defasagens salariais são enormes. Eu tenho aqui alguns números, se alguém quiser se aprofundar, como eu já disse, pode me procurar. Então, nós temos hoje no município o quadro geral e o magistério separado em planos de cargos. No quadro geral, a defasagem é de 14,36%. Então, essa é a defasagem, e considerando o salário mínimo nacional. Então, não é uma defasagem pequena. Essa defasagem aconteceu nesse ano, no ano passado? Não, isso é uma defasagem de um processo histórico, onde, de fato, o servidor público não foi colocado como prioridade. O que hoje eu estou pedindo aqui? Que a gente entre na pauta de fato, porque enquanto a gente não entrar na pauta, isso aqui vai continuar. O magistério, a defasagem do magistério municipal é de 27,7%. Vocês imaginam um salário que está defasado dessa forma. Essa é a realidade. Eu não estou aqui inventando números, essa é a realidade. Eu tenho a plena certeza que essa defasagem não vai se resolver em 1 ano, em 2 anos. No entanto, o que eu gostaria de ver é alguém que se comprometesse e dissesse como vai resolver essa defasagem para nós. Porque é impossível a gente continuar na condição que nós estamos. Nós precisamos ter o nosso ganho real, gente. Nós temos direito, enquanto servidores públicos, à carreira. A Constituição Federal nos dá esse direito. E nós acabamos não tendo esse direito, de fato, conquistado por conta de todas essas defasagens aqui que se apresentam.
Então, esses 2,68 que nós estamos propondo, eles não vão resolver o problema dos 14% de defasagem e dos 27% de defasagem do magistério. Não vai resolver, mas vai amenizar bastante, para que a gente não vá somando cada vez mais perdas ao longo do tempo. Para onde nós vamos chegar com tudo isso, né? Então, a nossa proposta é rediscutir isso, tá? Chamar o legislativo para compor conosco. Nós estamos sempre primando pelo diálogo. É com o diálogo que se faz negociação, é com o diálogo que se avança. Nós avançamos muito em relação ao Vale Alimentação, tivemos ganhos reais no Vale Alimentação. Foi como? Através de quê? Através de diálogo. Então, nós acreditamos muito que o diálogo é capaz de fazer nós avançarmos nessa pauta. No entanto, estou aqui solicitando que a gente entre de fato, porque se sempre deixar o servidor para o último, se sobrar, vai dar para o servidor, aí que fica complicado, nunca vai sobrar. Então, nós precisamos ser colocados no planejamento. A gente percebe que o planejamento, assim, precisa melhorar em relação a várias coisas no município e aos servidores públicos também. Então, o que nós estamos propondo, ele é justo para o servidor, nesse momento, e é responsável para o município. Ninguém está aqui propondo algo que vá fazer o município falir, como de vez em quando a gente ouve por aí, né, o município pode falir. Não. Então, nós estamos negociando de uma forma sólida, certo? Nós continuamos, enquanto sindicatos, transparentes, abertos ao diálogo, a que todo mundo tenha o seu ganho real, né, por conta de toda a situação que o país enfrenta. Enquanto também gostaria de fazer um adendo agora, em relação a, como cidadã, em relação ao horário da sessão na Câmara. Tá? Então, eu sei que tem muitas pessoas que têm posicionamento contrário, que eu só vou dar a minha opinião. Eu acho assim que esse horário da sessão na Câmara, para nós, servidores públicos mesmo, podem ver que quase não estão aqui, né? Então, assim, fica aí o meu pedido, que de repente rever isso daí, porque 16h a gente não consegue trazer o pessoal aqui. Eu já trouxe muita gente, servidor público aqui, em outras ocasiões. De repente, se for possível, repensar. Então, seria essa a minha contribuição e o meu pedido, e espero fortemente que vocês estejam conosco nessa luta que não terminou. Muito obrigada. Obrigado, Poliana. Só questão do horário, Poliana. Nós, na gestão passada, nós tínhamos a nossa sessão às 19 horas, não vinha ninguém. Nós temos às 4 horas da tarde, não vem ninguém. Entendeu? Então, é o seguinte, é um apelo que eu faço à comunidade, que venha à Casa de Leis. E nós colocamos o horário às 4 da tarde, porque à noite daí, nós, vereadores, podemos fazer uma visita a um cidadão, participar em uma reunião. Eu sempre cito que a Associação Central fez uma reunião na mesma hora da sessão, e quando os vereadores saíram da sessão, chegaram na reunião da Associação Central, tinha praticamente terminado a reunião. E vamos falar a verdade. Os vereadores são os porta-vozes junto aos órgãos, ao governo federal, ao governo estadual, enfim, para trazer recursos para a comunidade. E aí, quando nós chegamos na reunião, tinha acabado a reunião. Por que nós optamos para as 4 da tarde? Para não acontecer mais isso. As reuniões nas comunidades, as reuniões são feitas todas à noite. E aí os vereadores podem ir até a reunião. Outra coisa, fizemos reuniões itinerantes na gestão passada. Fizemos em várias comunidades. Teve comunidade que tinha mais vereador do que gente. Agora ficamos falando que nós somos gente. Tinha mais vereadores do que a população. E não foi numa só. Não foi numa ocasião só. Então, esse é um apelo que faço à comunidade. Que participe mais da vida legislativa. Inclusive, nós não fomos convidados agora para participar dessa reunião dos servidores com o executivo. Agora você está nos convidando. Show de bola. Na primeira, nós não fomos convidados. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, os vereadores são os primeiros representantes do povo, e o povo tem que saber disso, e não só lembrar na hora de cobrar. Porque
nós estamos aqui trabalhando pelo povo. E tem horas que nós se sentimos esquecidos no momento certo, quando nós poderíamos contribuir muito. Mas muito obrigado pela sua presença, conte sempre conosco, o servidor municipal sabe que pode contar com os vereadores, e nós estamos aqui para defender a causa da população. Então, não havendo mais matéria a tramitar na ordem do dia, convido senhoras e senhores para, em pé, fazermos a oração de ação de graças. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Com a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Muito obrigado a todos que participaram hoje. Sejam sempre bem-vindos a essa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.